paz do Senhor, meus amados irmãos, eu quero trazer uma meditação no livro de Mateus capítulo 21, do versículo 12 ao 17, que diz assim, ó. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, da maravilha que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disse-lhe, ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas, pelo de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da cidade para Betânia e passaram a noite ali. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus chega em Jerusalém, ali após na entrada triunfal, logo em seguida ele vai ao templo. E por que ele foi ao templo? Porque o templo é um lugar principal, onde era o lugar de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus chega lá, que ele encontra os cambistas, eles vendiam e compravam. E por que esse mercado acontecia lá? Para nós entendermos, é preciso nós entender que havia pessoas que moravam longe e que iriam fazer os seus sacrifícios em Jerusalém. Então eles vendiam lá na região onde eles moravam. Se a pessoa fosse rica, oferecia um boi. Se ela fosse classe média, para nós entendermos, oferecia um carneiro, um cordeiro. Se a pessoa fosse uma pessoa de classe baixa, oferecia uma pomba. Então, elas vendiam lá na região onde elas estavam, mas quando chegassem em Jerusalém, eles pegariam esse mesmo valor e compraria a sua oferta para ofertar ao Senhor. Então, os cambistas, acontecia esse comércio em virtude disso. Por quê? Porque muitas pessoas estavam ali para comprar e outros também para vender. Mas nós precisamos entender o seguinte, o que ocorre não é o fato somente da venda e da compra, mas era o que estava por trás daquilo ali. Muitas pessoas vendiam por um certo valor e quando chegavam em Jerusalém, queriam comprar aquela mesma oferta, ou aquela mesma, seria uma pomba, ou um cordeiro, ou um boi, para ofertar ao Senhor com um valor menor do que ela havia vendido lá. Ou seja, havia uma barganha. Alguém barganhava preços para poder ficar com parte do dinheiro. Assim como aconteceu com Ananias e Safira. Esse é um relato que a Bíblia diz que eles venderam por um preço, mas quando foram diante dos apóstolos apresentaram outro preço. E por conta disso sofreram uma punição de morte. Mas essa barganha ela acontecia. Por quê? Porque as pessoas queriam fazer a oferta ao Senhor. Mas a oferta é através de uma negociação onde elas obteriam vantagem para si. E aqui mora um grande problema em muita coisa de nossa vida. Às vezes nós queremos servir ao Senhor, ofertar ao Senhor, mas se comportamos como aquele povo se comportou naquele momento, barganhando coisas, ou seja, negociando aquilo que não poderia ser negociado. Existem pessoas que elas querem obedecer a Deus por em parte, cometem alguns pecados e dizem assim, não, mas esse pecado é tão pequeno, esse erro é tão pequeno à vista de outros. Só que no reino de Deus não é assim, meu irmão. No reino de Deus não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. E não podemos negociar. Ou nós obedecemos de fato, na íntegra, ou não estamos obedecendo. Então, essa mudança, o Evangelho, ele traz mudança sobre nós. Ele nos traz uma nova vida. Então nós não podemos continuar com uma prática antiga,
quando nós não estávamos na presença de Deus e vivendo hoje, como se nós não tivéssemos na presença de Deus. Ou seja, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram. Ou seja, o que você fazia naquela época da sua ignorância, na época que você vivia entregue ao pecado, à maldade, ela não se aplica hoje, nem parte disso. Na verdade, na íntegra é uma mudança, é uma resignação total. É uma mudança por completo. E isso nós precisamos entender. E a Bíblia diz que depois que o Senhor ele expulsa os cambistas, de imediato vem até ele quem? Os cegos, os coxos, e ele os cura. Isso significa algo sobre nossa vida. Quando nós deixarmos Jesus tirar aquilo que está nos prejudicando na nossa vida, os cambistas, a desonestidade, a injustiça, a rebeldia, a desobediência, o pecado, a maldade, aí os milagres serão manifestados sobre nossas vidas. Entenda, muitas vezes eu e você nós temos vivido coisas maravilhosas de Deus, porque na verdade os cambistas ainda estão dentro de nós. E eles precisam ser expulsos por Jesus. E a palavra de Deus, ela nos limpa. A presença de Deus, ela remove todo o mal que há dentro de nós. É por isso que os cambistas eles precisam ser expulsos, eles precisam ser tirados de dentro de nós, para que os milagres se manifestem. A Bíblia diz que os coxos, os aleijados vieram e o milagre foi manifestado, porque os cambistas não se encontravam mais no templo, foram expulsos. E assim seja sobre nossas vidas. E a Bíblia diz ainda mais, que após isso, vem os escribas, os sacerdotes, e começam a dizer, aqui no versículo exatamente, ele diz o seguinte: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, e as maravilhas que fazia, os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas, quando vê escribas e aqueles que sacerdotes que não entendem o poder de Deus, ali a Bíblia diz que as crianças começam a louvar, que essa criança venha ressurgir dentro de nós. Sabe, não é a criança da infantilidade, mas é a criança da inocência, de não ligar para quem estava nas proximidades, mas adorar o Senhor, que flua a verdadeira adoração dentro de nós. E é isso que vai acontecer. Quando os cambistas serem expulsos, o milagre será manifestado e a adoração fluirá, a adoração verdadeira. Jesus diz assim, ou nunca ouviste dizer que pela boca dos meninos, dessas criancinhas, sai o perfeito louvor? O perfeito louvor fluirá de dentro de nós. Quando os cambistas forem expulsos, quando o milagre ser manifestado, a nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, ela está totalmente voltada para o Senhor. A adoração fluirá naturalmente. A adoração verdadeira, aquelas que dizem assim, o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor vai encontrar o verdadeiro adorador em você, em mim, quando nós estivermos entregue por completo no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus direcione cada passo que você der, em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra venha ao teu coração, trazendo graça da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Juntos, pelo Rei e pelo Reino. Amém?